Olá, eu sou Cacá Mendes, coordenador do Sarau dos Conversadores. Sarau dos Conversadores é um sarau que acontece todo último sábado de cada mês na livraria da Vila da Alameda Lorena, lá no próximo ao metrô Consolação, onde a gente reúne lá todo mês gente de toda a cidade, de toda a grande São Paulo, sempre a cada mês é uma verdadeira festa. Então é isso. Eu estou aqui hoje porque eu tô, assim, fiz parte dessa antologia, que é a antologia Sarau do Beco e Convidados, volume 2, porque participamos, né, o Sarau dos Conversadores foi um dos convidados da Feira Literária Beco dos Poetas, que aconteceu agora dia 20 de agosto, e por isso a gente está aqui, falando assim, dessa participação que foi bem bacana. E eu quero aproveitar e agradecer o Sarau do Beco pela oportunidade, né, tanto de participarmos da feira como convidados, do Sarau dos Conversadores como convidado, e também da minha participação pessoal como poeta e compositor, de estar aqui também, né, nesse livro bem bonito, bacana. Olha para vocês verem, eu estou aqui na fotinha, junto com os outros colegas, outros autores, então estou muito feliz, e é isso. E foi assim, foi uma atividade, foi um domingo bem bacana de muitas atividades, muita música, muita poesia, onde conheci pessoas bacanas, onde pudemos trocar e conversar, né, dialogar com vários outros colegas e conhecer livros novos e também poder proporcionar também encontro de poetas que participam com a gente no Sarau dos Conversadores e que eu trouxe para cá, que trouxemos para cá para fazer parte dessa atividade. Então foi bem bacana. Então é isso. Como surgiu o nome Sarau dos Conversadores? Pois é, o Sarau dos Conversadores, na verdade, assim, conversadores, porque vem do... Em 2008, nós criamos, eu, Edson Tobinaga e Tony Fernandes, que era o nosso produtor, nós criamos um espetáculo de música e poesia chamado Os Conversadores. Então era uma ideia que a gente queria fazer uma coisa juntando música e poesia, e que fosse algo também, ao mesmo tempo que fosse experimental, e que fosse popular, e que tivesse um pouco de facilidade de conversar com o povo, digamos assim, com quem pouco lê poesia, com quem quase nunca vai a um teatro, enfim, e que fosse também uma linguagem que tivesse essa facilidade. Aí a gente criou esse espetáculo que a gente chamava de Os Conversadores, e que tinha música, e que a gente tinha citações de músicas famosas, como Asa Branca, ou Comadre Sebastiana, né, cantada por Jackson do Pandeiro. Então a gente começou, a gente foi montando ao longo, esse espetáculo foi montado, né, ao longo dele, a gente tinha composições como essas, que suas citações, né, o fato de fazer alusão a essas músicas já era um jeito da gente de facilitar essa comunicação com esse público, né? E tínhamos também releituras de poemas, como o poema do Bandeira, do Carlos Drummond de Andrade, que é o Poema de Sete Faces, onde a gente faz uma releitura também popular naquela linha dele, né, mas trazendo para a nossa realidade e para aquele contexto, né, onde eu criei, né, eu enquanto poeta criei uma releitura onde eu chamo, né, o poema que chama Poema de Sete Faces, eu criei uma versão chamada Vai Cara, então, que é uma brincadeira que a gente faz, e nessa brincadeira tem esse poema que a gente chama de música falada também aí, e que eu tenho um instrumento, um violão, que de repente vira um som de um berimbau me acompanhando em cena, né, executado pelo Tobinaga, pelo Edson Tobinaga, que é meu parceiro. Então a gente foi criando coisas assim, ou um poema do Gonçalves Dias, famoso poema do Gonçalves Dias, Canção do Exílio, onde a gente faz uma releitura chamada Canção do Elogio,
E essa releitura também trazendo um pouco para a nossa linguagem de hoje, né, e que está no inconsciente coletivo aí, né? Quem nunca ouviu falar, como é que é? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então a gente faz uma releitura disso. Então quando você diz um trecho desse poema, talvez qualquer pessoa na rua assim, algum dia ouviu falar na escola ou em algum lugar ele ouviu dizer. Ele pode não saber associar direitinho. Então, mas assim, então a gente foi trabalhando um pouco com com essas referências, e a gente montou, né, os Conversadores. E esse grupo, só que chegou um momento, como a gente não tinha nome, não tinha referências, não era conhecido, o nosso público esgotou. A gente fez algumas apresentações, tanto fora de São Paulo como em São Paulo. Chegou um momento que a gente queria ampliar isso e a gente esbarrava nessa coisa de não ser conhecido. E o artista, quando não tem nome, não tem matéria em jornal. Quando não tem matéria em jornal, logo não tem público. Então não está na televisão, não está na mídia. Você tem que, de algum jeito, você tem que se divulgar. Mas como? E as redes sociais são insuficientes. Se você não é conhecido também, as redes sociais por si só, enfim, não vai dar conta de montar essa referência que você precisa ter para levar esse público que você precisa ter. Daí surgiu a ideia da gente criar um sarau e de ampliar. Porque o sarau a gente poderia tanto continuar mostrando a nossa música, a nossa poesia, sendo os conversadores, e ao mesmo tempo a gente trocar com outros colegas. Por isso, aí, como a gente já tinha feito 2 ou 3 apresentações em algumas lojas da rede livraria da Vila, a gente propôs a eles que nessa ideia da gente criar um sarau e utilizar um dos espaços deles. Ficamos lá, acho pelo menos 4 meses negociando, né, insistindo lá, fizemos um projeto, mandamos, tal, não sei o quê. O Tony Fernandes, que era o nosso produtor, que fez toda essa parte de conversação, de negociação com eles. Aí chegou um belo dia, aprovaram um projeto, e aí a gente criou, né, o que está aí hoje, que a gente chama de Sarau dos Conversadores, que tem essa origem. E essa origem justamente por causa do espetáculo, que é conversadores, aí também por causa também essa coisa tanto desse diálogo da nossa poesia, da nossa música, com a música e a poesia já estabelecida, já conhecida do grande público, né? Então ficou um pouco essa ideia. Então conversador por isso, porque dialoga com essas nossa arte que dialoga com essa que já está estabelecida, e também, né, aí falando em termos de sarau. Num sarau você tem, né, várias linguagens, você tem a música, você tem a dança, você tem as artes plásticas, você tem o cinema, como é o nosso caso, que de vez em quando lá a gente tem uma de cinema antes, que a gente chama de Cine Conversa, que abre o sarau. Né? Uma vez ou outra a gente promove lá então um curta-metragem de até 7 minutos, onde a gente exibe lá, né? A gente leva um convidado, um cineasta convidado com o filme dele e exibe nessa sessão, que a gente chama de Cine Conversa. Então, voltando a essa história de conversador, é por isso, porque todas essas linguagens, elas se dialogam, no fundo elas se conversam entre si. E conversam com o público. Essa é a ideia. Porque muitas vezes a pessoa fala, sarau dos conversadores, vamos lá porque vai ter muita conversa. Aí o sujeito fica lá então não dá, né? Então se vocês estiveram lá, aí o sarau dura 2 horas. Ele, por causa da livraria, ele tem que terminar às 9, porque o pessoal, dali a pouco, a livraria vai fechar. E os funcionários estão lá o dia todo, eles ficam, precisam fechar a livraria para ir embora. Então o sarau tem que terminar, não tem jeito. E aí ele dura pouco, ele não tem como ir mais além do que 2 horas. Então é essa a ideia. E aí, para concluir, conversadores é por isso, é esse diálogo de todas as linguagens. Tá? A gente percebe que você tem uma veia musical,
que veio primeiro, a música ou a poesia? Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a poesia da periferia também. Tá. Como é que você vê esse movimento surgindo? Como é que está indo? É isso. Então, a música e a poesia, né? Eu fazia teatro em 1979 em Campinas, quando eu conheci um pessoal de música. E eu acabei me envolvendo quase que simultaneamente com os dois, né? Porque como muitas vezes você tem uma letra de música que é baseada numa poesia, que é uma poesia, né? Então eu acabei, isso se confunde um pouco, veio meio juntos, né? Então eu fui me apaixonando pelos dois. E é claro que depois, como eu nunca fui um músico propriamente dito, é claro que depois, num certo momento, eu me dediquei muito mais à poesia, fiquei muito mais concentrado à poesia. E até tentei estudar música um tempo, mas fiquei muito mais dedicando à poesia. Fiz 2 livros, né? Participei de um livro nos anos 80, né? Com outro parceiro, e chamava Transição, é isso. E o outro é um livro que eu fiz sozinho, que chamava o Beijo Experimental. Era um livretinho, né? A gente fazia aquilo em IBM, né? Máquina IBM, uma coisa bem artesanal, bem independente mesmo, e do bolso, né? Fazia aquilo e vendia, tal, não sei o quê, mas foi pouca coisa. Ou seja, esse envolvimento com a poesia, né, que acabou ficando mais sério, então acabou a poesia se sobressaindo mais e acabei meio que abandonando a música. Depois, em 2008, acabei voltando para a música, digamos assim, e reunindo novamente o que havia de poesia, o que tinha sobrado de poesia em mim e o que tinha sobrado de música. Aí voltei a meio que exercitar essa coisa da música, a tomar novamente contato com a música. Mas então, para responder, vieram juntas, né? Poesia e música, e se confundem. Isso. E quanto à outra questão, aos poetas, ao movimento que surge na periferia, né, aos poetas de periferia, essa literatura que faz hoje aí, que pelo que eu me lembro aí, vem desde o começo dos anos 2000, quando surgiu o Ferrez, que eu conheci Ferrez, e vem, que surge, né, com o Capão Pecado, o livro dele, mas acho que antes já vinham os meninos lá do rap, né, que é, ai gente, me ajudem a lembrar aí os mais conhecidos que vêm antes lá, Mano Brown, essa turma do Mano Brown aí, como é que chama o grupo? Enfim, esse pessoal aí, né, esse movimento todo que vem com rap, aí vem Ferrez, e desses anos pra cá, eu observando, depois com os saraus, eu sinto que se faz na periferia uma poesia nervosa, uma poesia que tem uma dinâmica dos slams, né? Que é essa poesia falada pelo jovem, e que é realista, e que fala da realidade dele, e que bate, né? E que bate no inimigo, e que atinge, né, o coração do inimigo, do inimigo que oprime, né? Que atinge quem está lhe oprimindo, né? E essa coisa é como se fosse um levante silencioso. É como se fosse um levante silencioso que aos poucos vai afrontando o Estado, né? O Estado que eu digo, esse estado de coisas que está aí, né? Eu me lembro de uma coisa dita pelo Ferrez em uma das palestras dele, que ele fala assim, é um plano, né, um projeto. A burguesia tem um projeto de domínio, né, e agora a gente está vendo claramente isso, né, essa coisa de desmontar a educação que está aí, desmontar o que está aí construído,
né? O pouco de avanço que a gente teve, e aí a gente vê isso. Então eu acho que esses meninos, eu acho que a poesia da periferia, a literatura da periferia, ela ela representa esse não, né? O não ao que está estabelecido, ao que massacra, ao que tenta, né, oprimir, né, o jovem, principalmente o jovem negro, a mulher negra, né, e que tenta oprimir mesmo e massacrar o cidadão pobre, né, que vive à margem. Então, é uma poesia nervosa e uma poesia rica em termos de estética, né, que é uma outra estética, uma estética, digamos assim, muito circunstancial, muito de acordo com o que está acontecendo, e que lembra um pouco os poetas dos anos 70, da poesia marginal, mas com uma outra pegada, né? Uma pegada marginal no sentido não só de estar à margem, mas marginal de viver no meio da violência, de surgir da violência. E da violência que eu digo não só a violência física, mas a violência do rio escancarado, né, sem vida, do rio sem tratamento, da violência, da falta de saneamento básico, do esgoto aberto quando você anda pelas periferias, né, da precariedade dos transportes, da lotação. Então essa violência que vai aos poucos, né, carcomendo, né? Então é uma resposta, essa literatura é uma resposta. Agora manda uma poesia de sua autoria para que a gente possa conhecer um pouquinho do seu trabalho. Ok, então eu vou aproveitar, vou falar aqui dos poemas que estão na antologia. São os 2 poemas. O primeiro é Poesia, eu nem sei, acho que é terra sem lei. É isso, esse é um poema sem título. Vamos ao segundo, que é um poema, esse é longo, chama O Rei que não é rei. O rei, o rei, o rei. O rei, gritei, ele estava só, querendo ser rei a todo vapor, ao custo que for. O rei, o rei, o rei está com aquilo de fora, mas ninguém se importa, porque esse rei só é importante agora. Mas tem os donos do rei. Quem lhe deu o trono? Caro ou coroa? Cada um com a sua pobreza máxima dessa realeza. Mas ele, o rei, tem uma pedra dele mesmo no seu andar, que o faz manco na sua pouca tinta de rei. O rei, gritei, o rei, fiquei rouco de gritar, que ele ficaria nu, somente com aquilo de fora. Essa é a cena do rei. Nunca mais serei o mesmo depois dele. Só há uma saída, nunca dizer que ele foi rei. Errei, quando fiz essa música, falando de um rei. Errei, falando de um rei que nunca existiu.